Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia, boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana e na luta. Vamos lá. Os desafios de compreender o Evangelho. É, então, nossa leitura é do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 174, Amigos de Jesus. Em toda parte, Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto, de extermínio, também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado, entre os povos mais cultos da terra, de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose da ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais, que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele, em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhes os ensinos. É pesado, né? Mas a gente tem que tentar seguir, né? Da nossa maneira e no nosso tempo, né? Então, nesse momento, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de estudo do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Mateus, que possamos, Senhor, ter uma noite tranquila, de bons ensinamentos, que Jesus possa nos envolver, que os amigos espirituais do Centro Espírito Francisco de Assis possam nos acolher também em seu coração, e que, enfim, Senhor, mais do que isso, possamos estar sempre colocando em prática tudo aquilo que nos for ensinado nesses estudos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? A gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita e baseado no humildinho de Uberaba do Aloysio Elias. A gente está no capítulo 15, e aí o Aloysio sempre faz, é importante também a gente lembrar o contexto, né, o enredo da história em que ela está acontecendo e que sentido que a gente está principalmente extraindo, né? Qual que é a essência que a gente tira usando o Evangelho, mas também com o concurso, né, com a ajuda da literatura, né, da filosofia espírita. Então, o que está acontecendo neste momento do capítulo é que Jesus chegou, se aportou com os discípulos ali na região de Genezaré, fez várias curas, né, em pessoas que foram trazidas por homens e pessoas que deram exemplo, que deram notícia da presença de Jesus ali. E aí, nesse momento, ele está sendo abordado por um grupo de fariseus e escribas que tentam, né, que criam uma situação de conflito, né, uma situação difícil para Jesus. Esses fariseus e escribas têm um olhar, né, um conservador, convencionalista, em relação a postura, né, de mais espontaneidade dos discípulos, porque eles não praticam aquela liturgia, né, da ablução, que é aquela lavagem das mãos, mas assim, não só para uma questão de higiene, né, é o que eles chamam de ablução, porque aí era uma prática litúrgica que consiste em mergulhar as mãos numa tina, a tina é consagrada, a água é consagrada, é reservada só para essa função. Tem um número certo de vezes de colocar, depois tem uma forma correta de enxugar na mão, num pano que também é consagrado, que é específico. Ou seja, é uma convenção que é tradicional, que não está escrita, né, mas que vem da questão da oralidade do judaísmo, né? Eu, assim, eu penso assim, que não que seja errado, né? Eu acho que
se for uma coisa que a pessoa realmente acredita e faz aquilo com fé, né? Tem muitas coisas que a gente vai fazendo tradicionalmente, até na família mesmo, né? Que se a pessoa tiver imbuída de uma boa intenção, mas ela não pode obrigar que o outro faça, porque o outro, para ele, aquilo é só um ritual, né? Então, o que está acontecendo ali? Eles estão querendo impor a Jesus, aos discípulos, uma crença deles, né? Uma crença que veio pela oralidade. E, e aí, então, esse partido, que era um partido político, né, específico, farisaico, era uma escola da época, né, que disputava o poder, a autoridade no sinédrio. E eles ficavam se sentiam incomodados ali com aquela forma dos discípulos agirem de não fazerem essa ablução das mãos. Então, quer dizer, esse grupo farisaico, como o Aloysio diz, era, além de convencionalista, era também conservador, ou seja, eles tinham aquela ideia fixa que aquilo tinha que ser feito e queriam conservar, lógico, né? Ele quer que as convenções que eles seguem, que eles defendem, imponham aos outros, né? E a gente usou o livro Paulo Estevão, né, para demonstrar que atrás daquele convencionalismo, daquele conservadorismo religioso praticado por aqueles fariseus, existia, na verdade, um orgulho, né, da raça, porque eles tinham assim a xenofobia. Então, se eles fossem ler as escrituras de uma forma mais séria, né, eles olhavam aquilo como se fosse uma distração, porque senão eles teriam que se mudar, né? E às vezes, muitas vezes as pessoas fazem isso ainda, né? A gente tem essa. Porque aí se você começar, não, isso era lá de longe. Mas a ideia justamente desse nosso estudo, né, é que a gente traga para a nossa vida, porque eles eram esbanjadores, como nós somos, né? Concentravam renda, como a gente concentra, usavam essa renda, faziam aqueles conchavos políticos, né, dentro do Império Romano, usavam o poder para poder ter benefícios, né, para parentes ou para si mesmo, ostentavam, praticavam luxo, né, diante de uma miséria, né? Então, isso era uma coisa criminosa. E se eles fossem ler o que falava realmente as escrituras, aquilo eles iam ter que mudar, né? E esse quadro se repete, né? O que as Luiz fala, no ambiente contemporâneo e em todas as agremiações, inclusive no movimento espírita, né? É o que ele chama de farisaísmo do século XXI, que aí que é. Então se criou, né, dentro até do movimento espírita, né? Aí ele fala que o movimento espírita é uma coisa, federativas espíritas é outra coisa. E o espiritismo é outra coisa. E um não pode responder pelo outro. Achei interessante ele falar isso, né? Porque aí também a gente acaba criando regras, engessando as coisas, tirando essa espontaneidade que o Evangelho pede. Que eu acho que é esse que é o grande lance do estudo de hoje. A gente tem que ser mais espontâneo, né? Procurar fazer as coisas de uma forma mais amorosa, mais acolhedora. E aí esse monte de regras que a gente vai criando vai só engessando, né? Eu vejo esse estudo de hoje como uma mudança mesmo. Como você falou, né? As coisas, não existe o certo e o errado. Existe essa intolerância e essa imposição da gente trazer esse passado que existe em nós, né? Numa época até que a gente precisava de instrumentos assim para demonstrar a fé. Mas dentro do processo evolutivo, o que que a gente precisa se entender? Nós precisamos entender que nós somos espíritos eternos em experiências passageiras. E aí, o que que a gente tem que trabalhar? É justamente a proposta de hoje, né? É ver o que que tem lá em você para que se aprimore. E quanto mais a gente se apegar a aspectos exteriores, mais distante a gente vai ficando disso, né? Então, É é porque um desafio aí, toda né? vez que você está convivendo com alguém, você está, é que nem ele fala, tudo é uma sociedade, às vezes é uma menor, a sua casa é uma sociedade, né? O grupo espírita é uma sociedade. E aí você tem que procurar ter um olhar do que é melhor para todos,
né? O que é melhor, que agrade de forma geral. E às vezes algumas regras que se estabelecem, elas estão prejudicando, né? Você tem que ter bom senso na hora de olhar, ter esse olhar, porque aquela regra às vezes está incomodando, né? Vamos dizer, não vou incomodando, mas não está trazendo benefício. E às vezes as coisas simples de se fazer, né? Nem é tão complicado. Isso, dependência ao invés, né, ao invés de libertar o ser humano, né? E aí eu vi esse trabalho nesse sentido assim, muita gente hoje continua procurando os aspectos, a religião como fator para a resolução dos seus problemas. E a proposta do Evangelho é justamente diferente de toda ela. Está em você, né, essa chave para fazer a sua vida melhor. E não nesses aspectos exteriores que o movimento espírita cria também. A gente, principalmente, assim, quando a gente estuda essa questão da imortalidade, da continuidade da vida, né? Então, mais ainda a gente tem essa consciência que é preciso fazer algo diferente, né? E imaginar assim que toda ação nossa, ela vai ser carregada de intenção. Porque na realidade, quando o grupo de fariseus chama a atenção de Jesus, que os discípulos não estavam cumprindo, né? Mas qual que foi? Jesus simplesmente se calou, né? Ele só mostrou assim, a nossa concepção em relação a isso é diferente da de vocês. E vocês apedrejam uma mulher adúltera, né? Quais são as crenças que vocês usam e os valores que motivam vocês a fazerem isso? Então, tem uma diferença muito grande, né? É fechar a porta para um mendigo, que a gente faz hoje, quando a gente se sente incomodada, né? Com a situação social. Ignorar uma criança passando fome. Que a gente está assim, é como se a gente estivesse à distância de todos os problemas sociais, achando que não é responsabilidade nossa. Porque vem dessa racionalidade que a gente existiu e nós e ainda existe, principalmente de outros tempos, que a gente vai carregando quando a gente entendia na questão do mérito. Ah, mas eu mereço isso, né? Foi o que a gente estudou muito a semana passada. Mas e o outro também não merece? E o outro também não, O né? outro também não Essa se questão da esforçou. posse, da propriedade, é uma coisa difícil da gente entender, mas a gente tem que entender assim, essa proposta de Jesus é para pôr em xeque realmente todas as concepções desse grupo, né? E é normal que aconteça, né? Ele dá até o exemplo, né, de alguém que, se você tem uma pessoa, uma prima, ou parente, ou algum amigo que é de outra religião, quando você vai ter um encontro com ela, é lógico que você vai procurar buscar coisas que vocês têm em comum, né? Porque todos somos cristãos, né? Então, se é protestante, hoje em dia já existe um diálogo muito maior interreligioso, né? Graças a Deus não existe mais tanta, não é um contra o outro, que na realidade, né, o evangelho é um só. A mensagem é única, né? E é universal. Mas que a gente vai criando, às vezes o homem vai criando, por conta dessas regras, desses dogmas que vão se criando, as pessoas vão se afastando. Então a gente tem que procurar em qualquer lugar, né, ele fala, né? É, se você não se Respeitando orienta essa dessa forma, mentalidade, essa racionalidade que cada um traz, né? é, Dentro do grupo social, hoje o grande problema nosso são as redes sociais, né? A porta da escola, a fila do banco, né? Na Câmara, no plenário, dentro da tribuna de qualquer religião, a gente tem que entender o ponto de vista do outro e o que ele traz, que é justamente o que vai nortear nosso estudo hoje, né? e o que Jesus faz com muita inteligência, né? É porque ele faz uma outra pergunta para eles, quer dizer, ele não se omite de discutir a questão, né? Porque Faz uma provocação, né? mas ele provoca para ver um diálogo e não uma discussão, né?
para que a coisa aconteça de uma forma. É isso que é difícil, né? A gente geralmente já parte para a briga, né? Já parte para a discussão. Porque Jesus, na realidade Jesus aproveitava o mínimo de cada um de nós para fazer o máximo. E a gente é o contrário, a gente usa o julgamento como se o nosso ponto de vista fosse o correto, o certo, e aí você trabalha na questão da imposição. É como os fariseus fizeram, né? Eles queriam impor aos discípulos aquela crença que eles acreditavam que eram certo. E Jesus, dentro dessa provocação, o que ele mostra? Olha, isso daí não surgiu em vocês aqui agora, vem de muito tempo ali, onde vocês exercitaram essa racionalidade, né? Provável racionalidade de maneira diferenciada, né? Dentro das suas crenças e valores próprios, que é diferente da proposta de Jesus, né? Então, quando Jesus faz isso, que ele faz essa provocação mesmo, né? Para que eles começassem a refletir. Vocês condenam não lavar as mãos, mas e essas crenças que vocês desenvolvem? Qual é o sentido cristão em se apedrejar uma mulher adúltera, né? É sério, né? Como que a gente ainda tem dificuldade nisso, né? E aí vamos, ele vai, né, lá na sociologia, né, para estudar a o gente não leu o versículo versículo, que deixa eu só ler o versículo para a pessoa entender, né? Mateus 15, 15, Mateus 15, versículo 3. Em resposta, disse-lhes: Por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Né? É o que a gente vinha explicando, né? Que é o porquê, o termo que nós vamos separar é o porquê, né? Pode continuar aí que você ia falar. Não, aí ele busca na sociologia, né, um entendimento da. Primeiro que a sociologia trabalha muito dessa questão, né? O ser humano é um ser social. Então, a gente, na realidade, tudo que a gente vai aprender é através da convivência com o outro, né? E buscando esse equilíbrio. Aí ele fala do Max Weber, né, que conseguiu explicar algumas coisas, mas não tudo, né? Ele fez um estudo até das relações sociais, da classe, da religião, e a obra, né, social do Emmanuel, né, que, na realidade, assim, é a segunda palavra do alfabeto divino, que ele estuda todas essas questões, né? E ele vai lá em Marx também, que as condições materiais da vida constrói o indivíduo na medida que o indivíduo constrói essas condições materiais reais, né? É o materialismo histórico, né, dialético. A história de alguém, Marx falava isso, né, é construída dessa relação de individualidade com as condições materiais da vida. Então, a minha história de vida está condicionada ali ao meio que eu vivo, as doenças, a fome, né, o frio, a atração que eu exerço sobre determinadas pessoas. E aí a gente tem essa realidade própria de quem está reencarnado, né? E negar isso seria negar a importância da reencarnação também. Porque aí ele explica que a produção de Marx é diferente, né, do marxismo. O que é a produção dele? São as próprias obras que ele criou, né? Agora, o marxismo é uma coisa que surgiu, né? É toda Depois, uma concepção que se formou após a morte dele. Aí, aí ele fala assim, mas está errada? Tá. Não, não é questão de estar errado, ela está incompleta, porque falta, né, a segunda palavra do alfabeto divino, que é do Emmanuel, é a filosofia, né, que é uma proposta bem mais abrangente, mostrando o quê? Que falta a ideia da reencarnação, que eu estou no mundo submetido às condições materiais de vida, eu tenho um rosto, eu tenho uma idade fisiológica, eu como, visto, trabalho, mas também tenho uma vida social. Minha psicologia, minha psique se molda no contato com os outros, não só no combate com o mundo. Então, quando eu termino a minha vida física, né, o meu corpo morre. Mas e aí, o que acontece? Tudo que eu experimentei no contato com o mundo concreto e no contato com os outros não se perde, permanece, sobrevive e mais do que isso, é aí que a gente vai entrar, né? As leis que regem esse processo
me concederam um novo corpo físico com o qual me conectarei, mantendo parcialmente todas as experiências passadas em todas as experiências materiais e sociais sucessivas. Então, fica tudo guardado. Então, quando eu volto a me relacionar com o mundo e me relacionar com os outros, o que que acontece? Isso aí surge de Apesar uma de ter o maneira ou de esquecimento outra, do né? passado, O elas, passado. o Haroldo fala muito isso, né? Que a gente é reflexo de 10 reencarnações passadas e que de vez em quando uma lá do fundo boia, né? Ela vai, vem à tona, assim, sobe, é onde você às vezes tem, né? Reações que pela dentro dessa encarnação você até talvez não teria, né? Mas é porque vem o quê? Tá lá, guardadinho em algum cantinho e inconscientemente ela vem à flor, É, né? o benfeitor Emmanuel, nessa visão dele reencarnacionista, lá no livro no Palavras de Vida Eterna, no Roteiro da Fé, quando eu estava fazendo estudo, gente, ele tem uma frase dele que ele fala: somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Então, eu achei essa frase tão forte, porque dentro de toda essa concepção de Marx, né, estudando a influência do meio, a gente ainda tem essa bagagem que a gente traz de outra, e na realidade, essas nossas atitudes anteriores, e são, na realidade, escabrosas realmente, né, que a gente teria dificuldade de confessar a nós mesmos, né? Como que o esquecimento do passado aí é importante, porque para a gente dar conta de viver experiências novas, fazendo Ressignificar, né? ressignificar cada uma delas e caminhando em direção à harmonia, harmonização, né, com os ensinamentos do Cristo. É muito sério isso, né? Então, assim, atrás de quem eu estou aqui hoje, nesse corpo, existe toda uma bagagem que pode ser muito, muito pesada, escabrosa mesmo. E a nossa responsabilidade, né, de trilhar um Eu caminho lembrei muito contrário. daquele do livro do Eustáquio, né, de 15 séculos, que eles vão trocando ele de ambiente, vão levando ele para um lado, para o outro. Cada, cada vez ele vem de uma forma para quê? Para que ele possa viver várias experiências e ir aprendendo com elas, entendeu? Às vezes ele vem mulher, às vezes ele vem homem, às vezes ele tem hora que tem uma encarnação que ele é abusado, tem hora que ele é rei, mas geralmente quando ele chega no plano espiritual ele pede para vir pobre, né? Não me dê, deixa eu vir pobre, porque quando eu venho rico eu faço tudo errado, não dá certo, entendeu? Quando ele começa a ter alguma consciência, né? Porque a primeira encarnação que eles põem no livro, ele é um bárbaro, né? Ele corta a cabeça, tá numa guerra, né? Uma sessão, uma coisa de guerra e ele morre ali. Só que aí ao longo ele vai, né? É bem claro, né? Mas em cada reencarnação tem um reflexo daquela anterior. E é o que ele fala aqui também, né? Quanto mais longe, menos influência. Quanto mais perto, mais influência tem, né? Então, às vezes, Aí ele fala, né, que os escribas e os fariseus, eles não eram conservadores e convencionalistas de véspera, né? é, Era uma coisa que eles estavam trazendo há muitas reencarnações. E aí, quando o Haroldo fala assim, analisa aí 10 reencarnações, o quanto que a gente vem repetindo enganos, né? E repetindo delitos. Porque se a gente não tiver essa consciência dessa imortalidade e do papel que a gente tem que ter no mundo como agente transformador de nós mesmos, não é do outro, é de nós. A reforma é íntima, porque se eu modifico, eu vou ser um ponto de luz. E aí, a luz, a tendência da luz, qual que é? Irradiar. Então, a preocupação, ao invés de eu apontar o dedo, como os fariseus estavam fazendo para Jesus, né? Que cada um de nós esqueça essa questão de apontar o dedo e assuma o compromisso individual e coletivo, né? Já que a gente sofre essa influência do meio e está no meio aí, influenciando e sendo influenciado, que a nossa influência possa ser uma coisa positiva, né? Irradiando luz e isso a não gente irradiando tem que trevas. estar atento, porque foi bem o que a palestra do Nil falou essa semana agora. Ele disse assim, ele saiu de uma frase.
posso pouco, porque sei pouco. Mas aí ele diz assim, o pouco que eu faço, aquele pouco que eu posso, eu faço e me dou por inteiro. Ou seja, dentro dos seus limites, de tudo que aquilo você já sabe, que você pode fazer, é importante que você se faça por inteiro e fique focado nisso. O problema é que a gente fica se comparando, não consigo mesmo, mas com os outros. E aí você olha aquele que faz dentro da sua posição. Você fica preocupado com aquele que faz menos que você, e aí aí você fica meio que julgando, né? Olha, ele faz pouco, eu faço mais, tal, entendeu? E aí, enquanto isso, você também tá lá tomando conta do outro, julgando o que o outro não faz. E olha para cima e vê assim, olha, e aqui tem o outro, né? Você olha Francisco de Assis, você olha os grandes luminares, e fala assim, mas aí o que ele faz eu não dou conta de fazer, porque era ele que fez, né? Então você fica tomando conta de um lado e do outro, enquanto isso, aquele pouco que você poderia estar fazendo, você não faz. Porque está tomando conta, procurando julgar aquilo que é do outro. Então, você tem que. É o autoconhecimento, né? Dentro do que você pode fazer, o que é que você está fazendo, né? É isso que Deus vai olhar. É isso que a espiritualidade espera da gente, né? E aí, segundo Marx, né, vão se repetir, essas experiências, né, vão se repetir em ambientes sociais distintos. Então, qual que foi o laboratório do Marx, né, Karl Marx? Foi a própria história, né? As pessoas se relacionam de diferentes para produzir a sua subsistência, o que ele chama de modos de produção. E aí ele chama também a atenção assim, que alguém que reencarna racista porque utilizava mão de obra de outros grupos étnicos, como escravos na antiguidade em Roma, no modo de produção romano escravagista, né? Quando ele reencarna num período medieval, ele vai se relacionar com seu servo da mesma maneira. O servo é livre, mas vai ser tratado como escravo. Depois, quando ele reencarna de novo, na Revolução Industrial, né? Industrial, No período moderno, ele vai se relacionar com seu operário de quê? Da da mesma mesma maneira, maneira. né? E depois, quando ele reencarna, assim, no Brasil, gente, vergonha alheia, hein? A gente fica envergonhado, né? Mas é pior que existe, né, Rita? No século XXI, ao encontrar com uma empregada doméstica no elevador do condomínio, né, que eu moro, eu vou fazer o que com ela? Vou Do mesmo tratá-la jeito. da mesma Aí, maneira, quem né? que você está enxergando? Se você for com esse olhar, quem que está ali? Aquele lá Aquele é o mesmo, escravo com lá muito, atrás, né, que eu o escravizei. escravagista, né? Segundo Emmanuel, as recapitulações de experiências em que as crenças e valores foram utilizados como medida, como critério para conviver com os outros, se cristaliza, nossa, e se petrifica. Para fazer isso aí, né? Dar uma nova maneira, né? Para Tirar essa descristalizar, o que que você faz com cristalização, o mel? como é que faz, né? Quando o mel cristaliza, né? Quando a coisa está endurecida, o que que você tem que fazer? Vai Né? ser complicado, né? E é o Então, que você... é isso, Jesus nos chamando a atenção, né? O que você ainda está trazendo de lá que precisa ser modificado? Quais as suas crenças e valores que estão arraigados? E são crenças e valores que nos distanciam, né, do bem comum, da proposta de fraternidade, de tolerância, né? Eu assisti uma palestra muito interessante que no final, né? Eu falo que eu fico bem traumatizada com as perguntas no final, porque os expositores fazem uma palestra legal, interessante, eles debatem a questão da mudança, né? Do autoconhecimento. Aí, no final, aí teve uma pergunta, mas eu gostei da resposta, por isso que eu vou chegar nisso. Ela falou assim, mas como que é ser tolerante com aqueles que
convivem com a gente, com a família, né? Como que é? Como que é difícil ser tolerante? Aí a resposta que eu amei. Modifica a pergunta. Se você é cristão, você já está aqui, buscando. Então, como não ser tolerante? Porque a obrigação primordial, né, do cristão é o quê? Ser tolerante. Agora, se eu estou botando a culpa no outro, é o meu familiar que é problemático, o outro que é problemático, eu estou fazendo o quê? Eu estou vestindo a camisa assim, de vítima e de achar que tudo que acontece de ruim na minha vida é responsabilidade de quem? Do outro. O outro que me fez isso, o outro que me magoou, o outro que faz. Aí eu adorei a resposta, como ele fala assim, mas como não ser tolerante, né? E talvez isso seja para a gente, né, a pergunta tão simples que a gente tenha que fazer todos os dias para a gente quando a gente se sentir incomodado com, com as Postura. crenças e valores do outro. Elas realmente a gente vai ter que ter essa tolerância, entendendo que cada um de nós está num estágio evolutivo, né? E tem Mas esse a lado também, né? tolerância Às nasce vezes o assim. outro está fazendo alguma coisa de coração e que está funcionando para ele, a gente fica criticando, Né? né? Porque Porque o que cada um é. está num degrau da escada, né? O processo evolutivo, a gente não chega todo mundo junto, né? A gente, cada um no seu tempo. Né? No seu tempo. Mesmo. Aí, dando continuidade, nós vamos agora para o Livro dos Espíritos, na questão 218, que Kardec pergunta: o espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Então, é interessante essa questão, né, da vaga lembrança. Né? A gente não se lembra de tudo, Mas está lá, mas né? está lá, guardadinho, e que se você der o reforço social, né, que é o que a proposta do estudo hoje, que se a gente não procurar ter esse autoconhecimento de quem somos, por que que a gente... É engraçado, né? Porque às vezes a gente tem determinadas reações que você fala assim, gente, mas de onde surgiu isso? Né? A gente, quando você não tem o tempo do pensamento, sabe? Então a gente tem que estar muito Até em atento relação às nessas pessoas circunstâncias. mesmas, eu tento muito fazer isso. Às vezes tem uma pessoa que você não tem simpatia por ela, né? Você não sabe por quê, não fez nada, né? Isso é comum de conversar sobre isso. E aí, e aí eu acho assim que você tem que procurar fazer o possível para não alimentar essa antipatia. Porque às vezes você alimenta ela, né? Você fica comentando, tá vendo? Assim, qualquer coisinha que ela faz, você não gosta, você critica. Por quê? Porque aí você está alimentando, né? É o que ele fala isso muito, né? Essa é uma o reforço, né? Você não pode reforçar as coisas ruins, você tem que reforçar o que é bom. Até numa criança mesmo, né? Eu acho às vezes que muitas pessoas falam assim, a criança tem facilidade em matemática e tem dificuldade em português. E aí a mãe vai lá e põe ele na aula particular de português, porque para que ela passe de ano, né? Vamos dizer assim. Mas na realidade, o que que ela tinha que reforçar? A matemática, porque ela é boa na matemática, é lá que ela vai render alguma coisa. Então, ela, para o português, realmente, ela precisa passar, é lógico que você vai dar uma ajuda. Mas se você percebe qual que é o bom, em que você é bom, e você começar a reforçar essa coisa, é lá que você vai ter uma aptidão. E na mesma coisa essa questão de você ficar reforçando algo ruim é muito complicado, porque vai só piorando na situação, não vai melhorando, né? Ele No fala, né? prefácio do livro Encontro com a Paz, o benfeitor Emmanuel fala bem isso. Olha, saibamos suprimir de sentimentos, ideias, atitudes, palavras e ações tudo que se relacione com ressentimento, perturbação, ódio, azedume, amargura ou violência. E trabalhando e servindo no bem de todos, procuremos agir e pensar em paz, doando paz ao que nos compartilhem a vida.
Então, qualquer ideia dessa que surja, e a gente tem que entender o quê? É uma vinculação passado, um convencionalismo e uma convicção que está muito arraigada e que a gente tem que eliminar para semear a paz e a tranquilidade, né? Aí ele fala: se durante o período medieval você era um clérigo que promoveu a perseguição, né, de altos ferros movidos pelo processo inquisitorial presente na Península Ibérica, em que a homoafetividade era um pecado de morte, o homossexual era queimado vivo, se você fez isso porque, na sua concepção de crenças e valores, ele era uma pessoa indigna de viver, se você reencarna guardando a vaga lembrança do que fez, mas essa vaga lembrança vai sofrer o reforço. Aí ele está explicando que você está lá com seu filho, né, assistindo a TV, e de repente aparece um artista, né, homossexual, transexual, que tornaram público a sua homoafetividade, né? Aí você fala perto do filho, né? Como é que pode um homem rebolar? E aí seu filho ouve isso, então o que você está fazendo? Você Reforçando. acabou de reforçar, né? Pegou o tiçãozinho que está ali, né? E fez o quê? Fez aparecer, soprou para aparecer a brasa, né? É um reforço social que vai fazer transbordar, né? Isso. Então, hoje, o que a gente tem que entender? Que não se pode admitir esse discurso, porque é um reforçador de ideias inatas que o espírito traz ao reencarnar. Aí o Kardec, na 218A, ele fala: olha, a teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? É interessante, né? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito desprendido da matéria sempre se lembra. Durante a encarnação, ele pode esquecer parte deles momentaneamente, mas a intuição que ele resta auxilia o seu progresso. Sem isso, sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência precedente. Então, gente, olha só, vamos analisar o que a gente pensa, o que a gente sente em determinadas situações, né? Quais são as nossas atitudes, para a gente ter o cuidado de não mais reforçar, né, esses discursos preconceituosos que nos afastam do cumprimento da lei divina, né? E lembrar sempre que é responsabilidade nossa, né? Porque o Miramês, naqueles comentários que ele faz das questões do Das Livro dos questões do Espíritos, livro dos né? Espíritos. Ele fala uma coisa interessante, ó. Alimentamos por vezes muitos erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado ou um espírita, ele aponta logo como culpados os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsediado. Algumas religiões põem culpa no Satanás, procuram expulsá-lo com gritarias e orações. Cada religioso procura uma desculpa, se esquecendo de que somente atraímos para nós segundo o que somos. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental, e quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou nos escravizam. Então, existe essa questão, né, de colocar, não, é o Satanás, é o demônio, é o obsessor, né? Sempre de fora. É sempre alguém de fora, mas na realidade são coisas que a gente está trazendo mesmo, né? Que está dentro da gente que a gente está botando para fora, né? Aí ele fala que quando Kardec fez isso, né, ele foi lá na filosofia grega, em Platão e Aristóteles, porque o Platão falava o quê? A questão das ideias inatas, inatismo. Já nascemos com tudo. O que o educador faz é o quê? É soprar. O Aristóteles já falava diferente, né? As ideias são fruto de experiências empíricas, né? O empirismo, a tábula rasa, como se a gente fosse uma folha em branco, né? E
vão surgir a partir das nossas relações com a vida social, ou seja, através de nossas experiências, né? Aí a gente vê o quê? Que nenhum dos dois, Tá eles não errado. estavam certos nem errados, né? Se você nega Aristóteles, você está negando o quê? A questão da evolução. E, na realidade, o que, que a gente precisa? Que a gente reencarnou para o quê? Desconstruir o que precisa ser desconstruído e construir coisas novas, que é a lição da fraternidade que tem que existir aí para nós, né? O comportamento transgressor positivo, que foi o caso de Jesus, né? De alguns, ajudam a desconstruir as As ideias ideias inatas negativas dos outros. negativas. Foi a grande provocação de Jesus. Ele transgrediu uma convenção para mostrar assim, ó, tem um outro caminho aqui que vocês não estão enxergando. Que o Luiz fala, né? Jesus podia ter falado assim, ó, vamos, vocês fazem tanta questão disso, que custa você lavar uma mão? Vai lá, lava a É, mão, né? Para não criar polêmica, para não dar problema. Muitas vezes a gente faz isso, né, Neuza? Ah, é. não, vou me meter nisso não, porque isso vai dar polêmica, vai dar problema, né? Assunto, né? Evitar esse assunto. Mas ele não, ele quis provocar, né? Uma discussão, né? Um diálogo, né? Um diálogo religioso para que eles pudessem refletir. Ainda que eles não tenham gostado, ainda que eles não tenham seguido, eu acho que às vezes é isso que a gente tem que fazer. Você está num ambiente completamente tóxico, e num lugar que ninguém está falando nada com nada, que você vê que a coisa está. Se você jogar uma sementinha ali no meio de evangelho, aquilo vai, pelo menos, deixar uma pulga atrás de orelha, né? De alguém, pode ser nem ser de todos, mas Não é uma discussão estéril, né? é, É é uma lançar uma contraposição, né? semente, né? Que Porque é é o o que ele está perguntando, né? Mas e aí, pensa aí o que vocês estão fazendo. É para eles refletirem. Se eles refletirem ou não, não é problema de Jesus. Entendeu? Acho que é isso que é legal. Ele só propõe, Eu né? gosto muito dessa frase do Evangelho. É simples de difícil entendimento e é complexa para a gente usar no nosso dia a dia. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Não. Pronto. Se posicione dentro do entendimento cristão, né? Mas deixa cada um seguir o caminho que quiser, a hora que quiser, né? E aí ele vai lá na 218b, que fala assim: deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Aí ele fala: nem sempre tão grande quanto poderias imaginar, pois muitas vezes as posições são bem diferentes e no intervalo entre elas o espírito pode progredir. Essa aqui eu adorei, porque Nossa, é eu não lindo isso, tinha né? pensado também, eu já tinha estudado isso, mas tinha me fugido. Porque aí você fala assim, a gente tem mania, né, Rita? No meio espírito, todo mundo fala, fulano é reencarnação de fulano. Não existe, né, isso. Por quê? Porque houve mudança. Entre uma reencarnação e outra, você estava lá na erraticidade aprendendo. Então, quando você volta, você não é o fulano. Você é um espírito em processo evolutivo. Mas o outro, né? O fulano vai ser só uma parte da sua psique. Porque você vai reencarnar num mundo diferente, com ideias diferentes, com crenças diferentes. A evolução se processou, tanto para você, enquanto espírito, na erraticidade, que você pode usar esse tempo para aprender, para progredir, para estudar, né? Quanto o meio social, que você vai também ser influenciado por ele, que vai estar diferente. Eu lembro de alguém, eu não sei se é em relação a Bezerra de Menezes, mas acho que começaram, ele começou a produção dele através da psicografia, né? E o pessoal começou a questionar que a forma que ele escrevia não era ele. É lógico que não era ele no plano espiritual, com o conhecimento que ele, não só que ele aprendeu lá, mas que ele resgatou de outras, né? Porque É no quando livro você do chega no plano espiritual, você se relembra de coisas que você aprendeu para trás. Então, você já, lá mesmo, você já se transforma, de alguma certa forma, não que você se transforma, mas você lembra de coisas.
no momento que A você visão desencarna? a visão do espírito Amplia, né? amplia, não é? É diferente. E a gente tem essa visão limitada. Eu gosto muito de uma expressão que o Wagner usa: espírita tem mania de ter cerquinha. E o mundo não é cerca, o mundo é irradiação. Num dos livros do André Luiz, me parece que é no Missionários, tem justamente um caso desse, que um colega de trabalho desencarnou e deu uma mensagem numa reunião mediúnica, era ele ali tentando alertar o grupo, aí na hora da avaliação lá todo mundo, de jeito nenhum, não pode ser ele, justamente por isso. Uma vez desencarnado, a visão do espírito é outro, né? E ele tem acesso às suas reminiscências passadas. Então, é um grande erro para nós estabelecer um julgamento de qualquer jeito, de qualquer questão nesse sentido. A nossa convicção maior tem que ser: o que o Cristo representa para mim? Para mim, enquanto indivíduo, ele é meu modelo e guia? Então, se ele é meu modelo e guia, eu vou seguir seus princípios, trabalhar para desenvolvê-los em mim, porque aí eu vou ser foco irradiador, né? Trazendo benefício para todos. Quando eu saio dessa postura do ego, né? De achar que eu sou o centro do universo. Eu sou um indivíduo que tem essa responsabilidade social, mas a responsabilidade social eu só vou exercer de maneira digna quando eu tiver o quê? Essa obediência ao Cristo. É o que a gente faz tudo atrapalhado, né? Desobedecendo sempre, né? Então, essas ideias, né, o Eurípides, por exemplo, na Pedagogia Espírita, né, ele fala que é o elo entre o inatismo e o empirismo que vai trazer essa harmonização. É o que eu já trouxe de experiência e que eu tenho de experiência hoje. Né? A reencarnação vai reconectar a gente com esse elo perdido. Agora, essa discussão existe, né, há mais de milênios, há 2.500 anos. O progresso com as ideias inatas positivas. Mas isso daí vai aflorar o melhor, é o que o Chico fez nessa reencarnação, né? Deixou aflorar o melhor deles. Então, só através das relações, né, que você vai fazendo o quê? Deixando aflorar o seu melhor. Tentar fazer isso, né? Porque a proposta do Cristo para a gente é cada vez mais você deixar fluir o que tem de melhor em você. Aqui no comentário do Guimarães, ele fala também, ó, quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente, como meio de educação e limpeza do magnetismo inferior que, por vezes, se esconde nas dobras da consciência, por séculos. Não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas na Terra. Isso se processa frequentemente, mas sempre sob vigilância da luz. Ninguém carrega fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos de desconhecido, né? Eu gostei quando ele deu a explicação também que o Emmanuel, né, quando se refere a público, usa a terceira pessoa, né? É aquele, né? O orgulhoso senador, quer dizer, foi uma experiência que ele teve, mas que já Não não é é mais mais, ele, não já não representa é mais mais, né? ele, né? Então, entre ele e eu, existem 2.000 anos aí de lutas e de crenças e valores que mudaram radicalmente, né? Uma erudição maior, a vinculação política, os fatos, os nomes sociais. Então, as águas do rio, elas correm, elas não são a mesma, né? Nós somos o resultado dessas experiências análogas, né? E esse E aí, período, né, da erraticidade, né, que ele falou que pode ser ó, 20 anos, 30, 80, 100, 500 anos, você não sabe, né? O não quanto. sabe, É lógico que você não fica lá, né, dormindo ou boiando, né? Tem alguma coisa que acontece, né? Para que você volte numa nova personalidade, né? Mas somando coisas, né? Com certeza. aflorando o que tem de melhor, né? E não reforçando o que já existe de negativo em nós. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? É a 216, né? Sim, isso pode acontecer, mas ao tornar-se melhor, ele muda,
sua posição social também pode não ser mais a mesma. Se de senhor ele passa a ser escravo, seus gostos serão totalmente diferentes e terei dificuldades em reconhecê-lo. Uma vez que o espírito é o mesmo nas várias encarnações, suas manifestações podem ter, de uma encarnação para outra, certas analogias, mas modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um notável aperfeiçoamento tenha mudado completamente seu caráter, pois de orgulhoso e mau ele pode passar a humilde e humano se tiver arrependido. Se Então, tiver existe arrependido, né? é, Se tem o selho. é, entre uma encarnação e outra tem essas analogias que a gente faz, né? Eu gostei quando ele fala assim, o caráter pode ou não, depende de muitos fatores, né? Aí você é pacífico e ordeiro, mas será que você é pacífico e ordeiro porque está bem alimentado? É. Ou Aí será é que fácil, você é né? pacífico e ordeiro catando Ah, comida no lixo? É diferente, né? Tem uma diferença muito grande isso. Então, por isso que os defensores dos direitos humanos, né? E se eu sou esse espectador das condições sociais, eu tenho que entender a reencarnação para não julgar. Porque quando eu falo que a pessoa tem que ser pacífica e ordeira, eu tenho que olhar em qual, em qual posição social ela se encontra, né? E aí, se eu estou só olhando de fora, não me envolvendo com a dificuldade dela, qual a minha tendência? Apontar o dedo e julgar, né? E aí a gente faz tudo isso errado. E Paulo, por exemplo, o grande exemplo que a gente tem dentro do cristianismo é a situação de Paulo, né? Porque Paulo era o quê? Era bruto, era violento, mas ele foi o vaso escolhido por Jesus. Por quê? Porque ele tinha qualidades. Então é Jesus aproveitando o que a gente tem de bom, e todos nós temos, para fazer o quê? Essa qualidade, o fato dele ser bruto e violento, foi transformado o quê? Num perseverante, né? Num idealista e numa pessoa, ok, enérgica, mas enérgica no sentido assim que ele foi capaz, né, de ter a mesma energia que ele usava para perseguir, ele foi capaz de usar essa mesma energia, transformar para quê? Para espalhar o e é o evangelho. que Deus, que Entre a Jesus faz gentude. com todo mundo, né? Usa o que é de bom, vê o que é de bom, né? Para que aquilo se desenvolva e cubra aquilo que não é tão bom, né? O Salmo número 2, né, que se refere a quando Davi ganha, né, vai ser o rei. E aí o Salmo usa essa analogia de Deus. E aí ele fala, começa dizendo que as nações estão revoltadas porque eles têm inimigos, né? São os inimigos, as nações inimigas somos nós, né? Representando nós. E aí, o que Deus faz? E como é um salmo messiânico, ele fala que ele vai gerar o seu filho, né, Jesus, e esse filho vai vir com o quê? Com um cetro de ferro, né? E ele vai quebrar quando fala de Saulo como vaso escolhido, o que ele vai fazer? Vai quebrar para reconstruir. Mas usando o quê? A mesma matéria. Quer dizer, aquilo que tem de bom vai ser preservado para que aquilo que não é seja domado. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Até com, né, eu falo muito disso, que às vezes o talento está ali e a gente não enxerga. Em vez da gente incentivar o talento, a gente critica o defeito. Como que a gente faz isso com os filhos, né? Quando você fala que fulano é preguiçoso, fulano é isso, fulano é aquilo, você bota rótulo nas pessoas e não enxerga que aquilo talvez seja um talento dela, né? Então, a gente, é o que Jesus, é o que eles falam aqui, né? Porque ele fala assim, Jesus falou para os assessores dele, vai lá e traz uma pessoa que é tenaz, que é persistente, que é perseverante, né? E aí eles voltam a dizer, não, nós achamos um lá, mas só que ele é violento, né? Ele é difícil, tal, Remédio. é enérgico demais nas suas ações.
Então ele fala, não, bota ele para lá, bota ele para reencarnar, porque esse é o que eu quero. É Jesus enxergando o quê, né? Ele falou, disso aí, dessa parte eu cuido depois, né? Quebrar ele eu quebro depois, Eu né? acho que a questão é essa que o benfeitor fala, né? Dá novo brilho a cada instante, sublimando os nossos impulsos, renovando nossas concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que a gente já possui. Porque todos nós temos, né? Se É. somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos em nós o bem, está presente ali. A gente só está um pouco equivocado, né? Então, essa doutrina sociológica vai explicar realmente as transgressões, mostrando o universo material, né, e moral. Então, é a gente abraçar as questões, né, lendo sem preconceito, com entendimento e procurando agradar o quê? O coração de Jesus, né? Tem um comentário aqui do Miramês, ó. Certamente que o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo, não obstante a vida obedecerá à força do progresso. E esse caráter se modifica diante das modalidades diferentes do que encontra no caminho. Se em uma existência o espírito adquiriu pelos seus esforços no bem a paciência, a dedicação ao trabalho, honesto e compreensão, a fé, a caridade e o amor, certamente que isso não foi produto somente daquela existência. Essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu na carne e no mundo espiritual. É fruto de uma maturidade. Aí depois ele fala aqui, ó. O mundo se encontra em um turbilhão de desespero. A humanidade sofre de todas as maneiras por se alimentar do orgulho, do egoísmo, forças negativas devoradoras das qualidades nobrecidas. A receita para a harmonia de todas as raças da Terra se encontra no Evangelho, cujos preceitos de luz nos induzem a viver uma vida feliz, mostrando que tudo é do Criador e que nós, encarnados e desencarnados, somos apenas usufrutuários das dádivas celestiais. Toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifício, problemas inúmeros, dores incontáveis. Toda subida exige um esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores. As reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes, para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontra. É lindo, né? Então é isso, o cultivo de um campo com carinho e sementes selecionadas, né? Quando a gente consegue fazer isso, responde com farta colheita de frutos, de flores e sazonado frutos. Então, se a gente buscar o que tiver de bom em cada um de nós, né? A gente vai ter o quê? Uma colheita farta e proveitosa. Quer ver, ó? A alma somente Alegria. esquece o mal que por ignorância faz, nunca o bem, por ser ele filho das leis naturais de Deus. Quando alguém passa a esquecer o bem que vinha fazendo, é porque aquele não tinha se solidificado ainda em seu coração. É a maturidade, né? É a maturidade que vem com o Natural, né? Não a maturidade forçada. tempo de cada um, né? É verdade. Não. Eu vou encerrar com uma poesia do Cruz e Souza, que fala do missionário. E eu fiquei imaginando que a gente é mais ou menos esse missionário, né? Cada um dentro das funções que precisa exercer, né? Mas de um jeito ou de outro a gente tem essa missão, né? De deixar o Cristo, a graça do Cristo sair de nós, né? Para o mundo aí. Pé sangrando no trilho solitário, dilacerado, exímio e proscrito, ávido sonho em montes de granito, assim passa no mundo missionário. Incompreendido e estranho visionário, contendo a custo o peito, exausto e aflito, vai carregando as glórias do infinito entre as chagas e a sombra do Calvário. Longas jornadas, ásperos caminhos, no campo de grilhões, trevas e espinhos, onde semeia o trigo da verdade. Virão, porém, os dias da colheita e os celeiros da luz pura e perfeita, no divino país da eternidade. Uma semana de muita paz e muita luta. E a semana que vem, se Deus quiser, muita Todos paz. nós. Semana Mas que com vem. certeza colheremos, né? É, Aquilo que a gente estiver tendo cuidado, plantando com carinho. verdade.